Oferecimento CSJ Equipamentos para Fábrica de Rações. Parceiros do Campo. Cemex, genética para a vida. Potensal, nutrição de confiança. Uma empresa do Grupo Fajoli. Coima, tradição com um olhar para o futuro. Muito boa tarde a todos. 5 horas e 59 minutos no horário de Brasília. Seja bem-vindo ao Mais Pecuária do Canal do Boi. Você vai ver no programa desta sexta-feira, 29 de março. Hoje é sexta-feira, dia do balizador de preços do boi gordo do GPB. Os preços permaneceram firmes e até em alta na semana. Você vai ver um balanço das informações dos negócios realizados na indústria no mês de março. O preço do leite pago ao produtor teve no mês a terceira alta consecutiva. Foram 6 centavos a mais do que o preço pago em fevereiro. O dado é do relatório mensal do CPEA divulgado hoje. O Conselho Nacional de Pecuária de Corte debateu o fim das campanhas de vacinação contra a febre aftosa. Foi durante a Assembleia em São Paulo nesta semana em que foi comunicado o adiamento para novembro da etapa final de imunização do Bloco 1 de estados do Norte, conforme calendário do Ministério da Agricultura. Você vai ver que no show Safra, realizado em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, um dos destaques foi a integração de sistemas produtivos e manejo do solo e da adubação de culturas. E as imagens e as informações da nossa agenda de leilões. Estes são alguns dos destaques do Mais Pecuária que já está no ar. Agora 6 horas e 1 minuto no horário de Brasília. E é de lá que vem a nossa informação inicial. Viagem aos Estados Unidos, abertura de mercado com o Cazaquistão. Expectativa com mercados da Ásia. O Brasil tem aberto novas portas para o agronegócio. E isso gera uma sensação de reaquecimento. Será que isso, na prática, está acontecendo? Vamos ver na reportagem da Catarina Martorelli. É isso mesmo, o Brasil está aí abrindo mais mercados de exportação, especialmente com relação à carne. E a gente trouxe hoje o assessor técnico de Relações Internacionais da CNA, o Pedro Henrique Pereira, para explicar para a gente como isso está refletindo na nossa economia, no nosso setor. Pedro, então explica para a gente como é que a CNA enxerga, por exemplo, essa viagem dos Estados Unidos, que aí já está marcada a missão, né, dos americanos aqui para o Brasil para inspecionar alguns estabelecimentos e, quem sabe, voltar a receber a carne bovina e suína brasileira. Correto. Os Estados Unidos, eles são hoje o terceiro principal destino das exportações do agronegócio brasileiro. A gente exporta cerca de 7% do nosso total para aquele país. No mercado internacional, eles são concorrentes do Brasil em alguns segmentos, mas também são parceiros em outros. Então é importante a gente levar sempre isso em consideração. A viagem recente do presidente e da ministra da Agricultura para os Estados Unidos teve entre as suas pautas de discussão temas muito relacionados à agricultura e pecuária brasileira. A começar aí pela questão da reabertura do mercado para a carne in natura brasileira. É importante a gente fazer essa distinção porque a carne industrializada do Brasil, ela sempre foi exportada e ela continua sendo exportada. O que a gente foi discutir foi critérios para reabertura do mercado, na verdade, para a carne bovina in natura. Né? Então, é um mercado muito importante. Os Estados Unidos hoje eles são os principais produtores de carne do mundo, mas também são os principais consumidores e também importam muito. Só para ter uma ideia, em 2018 as exportações do país de carne bovina in natura chegaram a cerca de 7 bilhões e 200 bilhões de dólares. E eles importaram cerca de 5 bilhões. Então, existe aí esse intercâmbio. E além dessa questão monetária, né, dos Estados Unidos ser um mercado aí, é a maior economia mundial, é uma população crescente, né, robusta e que tem
que demanda padrões de qualidade muito elevados. Essa chancela ou essa acreditação do sistema produtivo brasileiro pelos Estados Unidos dá segurança para que outros países do mundo também sigam aí esse exemplo. Então, México, Canadá, Japão, todos eles levam em consideração esse selo que os Estados Unidos dão para fazer suas aberturas de mercado, também suas negociações. Então, é um anúncio muito importante aí para a carne brasileira e para a pecuária de modo geral. A expectativa para essa missão é muito grande, né, para a gente. E na semana passada, o MAPA ele assinou um documento já abrindo um novo mercado com o Cazaquistão, né? Aí já é um outro mercado, mas dentro aí das exportações é mais um momento importante, né, para o nosso mercado. Com certeza. A gente fala de Cazaquistão e muitas vezes o público brasileiro não tem muita ideia do que a gente está falando. O Cazaquistão é hoje o nono maior país em dimensões territoriais, então é um país aí continental, assim como o Brasil. Tem uma população menor, mas tem um crescimento econômico também elevado, principalmente no último ano. E eles também estão demandando mais proteínas animais, né, mais produtos de alto valor agregado para suas dietas, para o consumo da sua população. A gente já há algum tempo exporta carne suína para o Cazaquistão e essa exportação de gado vivo, ela também abre aí uma nova porta para essa maior aproximação entre os dois países, né? Pode ser aí o início de uma negociação para vários outros setores. Então é um país também que tem um nível de renda per capita muito alto, é um país que está demandando alimentos de qualidade, alimentos sustentáveis, e o Brasil tem plenas condições de fornecer aí para eles também o nosso gado em pé, né, que também é muito bem produzido, uma genética ímpar aí no mundo. Que bom, obrigada, Pedro, pelas informações. A gente está torcendo aí para que o nosso mercado seja cada vez melhor e maior. De Brasília, a Catarina Martorelli. 6h05, agora o mercado financeiro. Depois de 5 dias de muita movimentação, dólar, o índice de negócios da Bolsa, o Ibovespa, vamos saber como termina a semana. Vamos falar com a Sara, que está em São Paulo. Sara, menos de R$ 3,80, que era a cotação do dólar. A gente acompanhou, você nos dando a informação, a moeda subiu para R$ 4,00. E hoje, como é que está fechando a semana? Olá, Zaidan. Olá a todos. Pois é, nem tão baixa quanto os R$ 3,80 e nem tão alto quanto os R$ 4,00 aí que a gente viu na máxima dessa semana. O dólar comercial termina essa semana, essa sexta-feira e esse mês também, né, em R$ 3,91, somente com uma leve queda de 0,05%, operando próximo da estabilidade, portanto, o câmbio hoje e agora já no fechamento da sessão. As perdas ao longo da sexta-feira chegaram a ser maiores que essa, mas no fechamento da sessão, então, o dólar fica em R$ 3,91 o dólar comercial. E na semana, a moeda norte-americana avança aí 0,34% frente ao nosso real brasileiro. E no mês de março, que está praticamente terminando hoje, né, o último dia útil do mês, o dólar tem um avanço de quase 4,5% frente ao nosso real brasileiro. Há uma estabilidade, né, como a gente acompanha no mercado hoje. Enquanto isso, o índice Bovespa avança e mais uma vez se recuperando daquele tombo que ele caiu durante essa semana com uma queda bastante acentuada, acima dos 3%. Volta a avançar hoje o índice Bovespa com uma alta de 1,09% aos 95.414 pontos. No mês, o Ibovespa ficou praticamente aí no 0 a 0 com tantas altas, né, máximas históricas e perdas depois disso. E claro que o mercado agora está mais tranquilo e mais otimista em relação ao andamento aí das tratativas em torno da reforma da Previdência e sente isso tudo tanto no câmbio quanto também no índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Enquanto isso, Zaidan, lá fora, o Parlamento do Reino Unido rejeitou pela terceira vez o acordo do Brexit negociado com a União Europeia pela primeira-ministra Theresa May. Ainda assim, os índices acionários lá na Europa tiveram o melhor resultado para o trimestre dos últimos 4 anos. Nos Estados Unidos, também, os índices acionários em Wall Street tiveram o melhor resultado trimestral desde 2009. Então, há um otimismo lá fora nos mercados, né, nos índices acionários. E aqui também a gente começa a ver uma recuperação agora, depois de uma semana, como você falou, bastante turbulenta, Zaidan. Sara, na semana você falou também da valorização das ações, dos papéis
das indústrias frigoríficas, né? O bom momento das exportações brasileiras tem levado a isso, a alta nos papéis. Hoje, fechando a semana, para a gente completar o mês de março, algum destaque nesse setor? Destaque sim e destaque positivo, Zaidan. Hoje as ações da JBS apareceram entre as principais altas dentro do índice Bovespa. Foi divulgado o resultado trimestral. O lucro ficou abaixo do esperado, mas ainda assim mostra uma redução muito significativa no endividamento. Eu vou trazer os números aqui. No último trimestre, lá de 2017, a JBS registrava um prejuízo de mais de 450 milhões de reais. E no último trimestre de 2018, há um lucro líquido de 563 milhões de reais. Então, um lucro bem significativo aí na comparação com aquele prejuízo visto no fim do ano de 2017. Muita diferença, como eu falei, o lucro ainda ficou um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, mas ainda assim mostra uma redução muito significativa do endividamento. Então, hoje, nas máximas do dia, os papéis da companhia chegaram a avançar 4% aí no índice Bovespa e agora mais perto do horário de fechamento ficam com valorizações próximas dos 3%, com a ação negociada em R$ 15,92. Aí dá destaque positivo, portanto, é com você. Obrigado, Sara. Você volta daqui a pouco. Hoje, às 8h30, horário de Brasília, você vai acompanhar a oferta de mais de 45 animais no leilão Melhores da Safra Nelore VC e Fazenda Sagarana. A realização é da Connect Leilões com transmissão ao vivo direto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aqui pelo Canal do Boi. Essa imagem é de um dos lotes que estarão na oferta de logo mais. Voltamos já. 6h12 no horário de Brasília. O preço do leite pago ao produtor registrou a terceira alta consecutiva em março. Chegou a R$ 1,47 por litro, na média Brasil líquida. O dado é do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo, divulgado nesta sexta-feira. O valor de R$ 1,47 representa 6 centavos acima do valor de fevereiro, segundo o Centro de Pesquisas. A alta foi de 4,5%. De acordo com agentes do setor, a valorização ocorreu em menor intensidade em relação aos meses anteriores. Na comparação com março de 2018, o aumento é de 32% e no acumulado dos 3 primeiros meses do ano, de 18,9% em termos reais. O relatório aponta razões para a elevação de preços. No primeiro trimestre do ano, houve oferta menor da matéria-prima. Com menos leite no campo, as indústrias são obrigadas a disputar com a concorrência e, assim, dar um pouco mais de vantagem ao produtor. Segundo o estudo, a captação de fevereiro foi influenciada pelas chuvas irregulares, que limitaram a disponibilidade de pastagens e a produtividade das lavouras de milho. Sem chuva, os produtores tiveram que recorrer à silagem para tentar manter o volume de produção. O relatório lembra que o uso de silagem deve se repetir daqui para frente. O pecuarista está preocupado com a dificuldade de alimentar o gado no meio do ano. O relatório também informa a expectativa de agentes ouvidos. Para os próximos meses, as opiniões são divergentes quanto ao preço do leite, que caminhará de acordo com a qualidade das pastagens. Com a seca se aproximando, é de se esperar uma captação menor e, consequentemente, preços mais elevados. Segundo o CPEA, o ajuste na oferta no curto prazo pode ocorrer pelo aumento no consumo de concentrado e silagem, favorecido pelo maior poder de compra do pecuarista. Outro fator a ser considerado é a maior demanda de laticínios por matéria-prima de qualidade, tendo em vista as novas instruções normativas de números 76 e 77, o que pode elevar as cotações em função das bonificações. O relatório aponta que as indústrias têm tido dificuldade em agregar no preço dos derivados a alta no preço pago ao produtor, já que a renda do brasileiro não permite a aquisição de queijo e manteiga, por exemplo, com aumento nos preços. Como consequência de demanda enfraquecida, o preço do leite spot negociado em Minas Gerais caiu 10% em março,
E o valor do leite UHT recebido pelas indústrias em São Paulo recuou 2,3%. Com margens espremidas, a indústria enfrenta a dificuldade de assegurar a compra de matéria-prima de qualidade, o que põe em risco a manutenção do movimento de valorização no campo, de acordo com o relatório do CPEA. Termina amanhã a segunda praça do leilão judicial do complexo sucroalcooleiro Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma de Alagoas. Valdir Pacheco traz as informações. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de março de 2019, às 14 horas, horário de Brasília, com deságio de 55% do valor da avaliação. Esta praça será realizada no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. O governo autorizou a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a realizar um leilão de milho. Vou voltar com a Sara. Sara, será o primeiro, né? Primeiro leilão do ano. Será sim, Zaidan, bastante esperado aí. Lembrando que os leilões ficaram paralisados aí no ano passado, especialmente depois da paralisação, paralisados depois da paralisação dos caminhoneiros, que aconteceu no mês de maio, afetou praticamente todo o país e agora aí serão retomados. Estão autorizadas aí, o governo autorizou a Conab negociar 300 mil toneladas de milho. E o primeiro leilão já acontece na próxima sexta-feira, no dia 5 de abril, a partir das 9 horas. Essa informação foi confirmada e divulgada pela Conab agora no fim da tarde. Então, já apresentando aí uma data para o primeiro leilão, que vai negociar 50 mil toneladas. Dessas 300 mil, serão 50 mil toneladas de milho do Mato Grosso, justamente para produtores de suíno e também de aves do estado de Mato Grosso. De acordo com o gerente de produtos agropecuários da Conab, Tomé Gucci, a importação do milho de outros estados nesse momento está economicamente inviável, claro, por causa da questão do frete e do preço do frete. Então, será um milho do estado de Mato Grosso para pequenos, especialmente pequenos produtores de aves e suínos, como eu falei, do próprio estado de Mato Grosso, que agora está num período de entre-safra. E é justamente por lá que os preços estão, isso acontece em outros estados também, mas justamente lá, os preços do milho agora nesse período, nesse início de ano, ficaram 20% mais elevado, até um pouco mais que isso, mais elevado do que no mesmo período do ano passado. Então, esse leilão ele chega em uma boa hora. Podem participar aí todos os interessados, com exceção os comerciantes, e precisam, claro, estar devidamente cadastrados no SICAM, que é o Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais, e também na Bolsa, por meio da qual pretendem realizar aí o leilão. Lembrando que a Bolsa aqui brasileira de mercadorias opera esses leilões, participa dos leilões da Conab há quase 30 anos e conta com uma rede de corretora de quase 140 corretoras de mercadorias, a maior rede de corretoras de mercadorias do país. Então, uma notícia que chega em boa hora, bastante esperada aí pelos produtores de suínos e também de aves, considerando que os preços avançaram bastante agora nesse início de ano, e a gente mostra isso diariamente aqui no Mais Pecuária, né, Zaidan? É com você. É isso aí, Sara. Você volta ainda hoje, porque tem informações fechando a semana, tem preço do milho, preço do bezerro, do boi gordo, já já ela volta.
E nós voltamos depois do intervalo comercial, não sem mostrar o gado que será ofertado hoje à noite, direto de Uberlândia. Está acontecendo uma grande feira do agronegócio por lá, no Triângulo Mineiro, e o leilão é a atração de hoje à noite da feira. Nós teremos a oferta no leilão Melhores da Safra Nelore VC, Fazenda Sagarana, de animais da raça Nelore, com realização da Connect Leilões. Voltamos já. 6h22 no horário de Brasília. Destaque para a nossa agenda de leilões da Ricardo Nicolau, fica em Sinop, no norte do Mato Grosso. Quarta-feira que vem tem o Boi em Pauta, com realização da leiloeira. Vamos para Sinop falar com o Antônio Emílio, que vai trazer as informações para a gente. Você está com o Douglas aí também, não? Quem é? É isso mesmo? Boa tarde. Agora, no lugar do Antônio Emílio, está o Luiz Nicolau, fazendo um biquinho aqui. Ok? O Antônio Emílio está no campo, fazendo uma vistoria num gado, e eu estou aqui dando um apoio para o nosso amigo Douglas aqui. Muito boa tarde, amigos do SBA. Isso é um prazer para Ricardo Nicolau, essa parceria que tem acumulado grande sucesso. A Ricardo Nicolau tem feito bons negócios e o SBA, o Canal do Boi, o Canal Rural, tem nos apoiado bastante. Queremos agradecer essa parceria fabulosa que vem acontecendo entre a Ricardo Nicolau Leilões e o SBA. Boa tarde. Boa tarde, Zaidan, boa tarde aí a todos os amigos do Canal do Boi. Eu quero pedir aí, Renan, puxa pra gente a imagem lá de Nova Canaã do Norte, leilão de Nova Canaã do Norte, leilão que será comercializado dia 7 de abril. Serão comercializados 3 mil animais filmados e no recinto, na faixa de 600 animais filmados no recinto, né, onde serão comercializados aí para todo o Exato. Brasil. São 600 animais no recinto e mais 3 mil animais filmados. Esse leilão está reunindo grandes pecuaristas da região, o pessoal, os neloristas, os que fazem cruzamento industrial. Vai ser um leilão assim top para a região de Nova Canaã do Norte, que tem proporcionado, que tem uma pecuária forte, uma pecuária vibrante. A região de Nova Canaã, Alta Floresta, Nova Bandeirantes, aquilo ali está somando assim, uma pecuária maravilhosa. Então, nós temos que ficar bem atento no dia 7 de abril, e nesse dia nós teremos lá também alguma coisa do gado que nós vendemos recentemente, que é do senhor Oli Lerne. Nós teremos lá várias fêmeas paridas. Tá aí as imagens, Lua. Paridas. Aí, ó, tá no ar aí as imagens do recinto recém-inaugurado, graças ao trabalho da administração de Rubens Roberto Rosa, que é um incansável batalhador pelo município. Vocês, após esse leilão, nós teremos também, aí vocês estão vendo as imagens de Nova Canaã do Norte. Esse é o gado que será comercializado em Nova Canaã do Norte, né? E próximo a esse leilão, nós teremos também o leilão do Nelore Guzzi. Nelore Guzzi vai ser realizado também, o Nelore Guzzi, que vai ter 2.500 gados de corte, mas o especial do Nelore Guzzi. O seu Guido Guzzi é um apaixonado, é um nelorista apaixonado. Ele vai levar à pista 30 touros PO e 15 fêmeas POs prenhas. Esse gado será leiloado. O seu Guido Guzzi é um apaixonado, é um pecuarista assim, de tradição, vem ao longo dessas décadas trabalhando e fazendo um gado de raça, um gado precoce, um gado que está surpreendendo a região, não só a região, eu diria o Brasil. O gado do senhor Guido Guzzi... Está na tela aí os touros. Esses touros foram filmados nessa semana, né, Lua? Exatamente. Os touros filmados, depois eles serão preparados para o leilão do dia 14 de abril. Que será, nesse próximo domingo, nós teremos o de Nova Canaã. E no próximo domingo, sem ser nesse no outro, nós teremos o do Guido Guzzi, dia 14 de abril. Isso mesmo. O seu Guido Guzzi
só para ressaltar um pouco aí o empenho desse homem que vem ao longo dos anos e de décadas fazendo esse gado especial. Parabéns, seu Guido Guzzi, parabéns a Ricardo Nicolau Leilões, parabéns ao SBA, e contamos com o apoio de todos vocês, pecuaristas, compradores e vendedores. Uma boa tarde e um bom descanso para vocês. Obrigado, Zaidan. Gente, eu que agradeço, peço desculpas aí, porque acabei chamando outra pessoa que estava com a previsão de participar aqui do programa. Obrigado, Luiz. Obrigado, Douglas, também. Sucesso para vocês nos leilões. A cada ano, novos registros de espécies de carrapatos são divulgados ao redor do mundo. Hoje são 920 espécies descritas em todo o planeta. A Coima, uma empresa que trabalha com o segmento do agronegócio, balanças, troncos, tem uma ferramenta que é eficaz no controle de carrapatos. Veja com a Kylie Rodrigues. De acordo com o pesquisador da Embrapa, existem 2 grupos de carrapaticidas. Os sistêmicos, que podem ser aplicados por meio de via injetável, intramuscular ou por pulverização. A pesquisa tem demonstrado que, às vezes, no laboratório, as bases químicas funcionam bem. Porém, no campo, pelo método de aplicação, o resultado não é positivo. Pensando na dificuldade, a Coima coloca à disposição no mercado uma ducha veterinária que tem como objetivo o tratamento sanitário do rebanho bovino. Por isso, o uso da ducha veterinária, que tem uma eficiência nesse sistema de pulverização, que é chamado, na verdade, de câmara atomizadora. A ducha, então, ela tem essa vantagem em relação ao manejo para o controle de carrapato, pensando em animais sensíveis para a produção de gado de corte, em sistema numa escala maior. A Coima é parceira da Embrapa. A ferramenta tem uma eficiência grande. Por meio de uma bomba é feita uma pressão. Os bicos distribuem o produto uniformemente dentro de um túnel. O animal no corredor tem 100% da sua superfície molhada pelo produto, o que significa que o produto vai entrar em contato com o carrapato, que está na pele do animal. A ducha veterinária permite agilidade nos trabalhos da fazenda. É uma ferramenta indicada para o pequeno, médio e grande produtor rural. A tecnologia contribui ainda com as questões ambientais. O sistema de pulverização ele é menos tóxico, porque o produto no dia seguinte já não tem mais efeito e, ao mesmo tempo, usando a ducha, você pode acertar o volume da cauda de aplicação em função do volume de rebanho que você vai trabalhar. Com isso, você usa num sistema fechado o produto e com isso também você vai ter menos produtos sendo liberados no ambiente, reduzindo o impacto ambiental. A Embrapa recomenda a utilização da ducha pela eficiência e economia. O controle do carrapato não se dá apenas em um único tratamento, mas sim no controle estratégico, que significa controlar a população no pasto. Afinal, 95% da população de carrapato está na pastagem. Não usando, por exemplo, uma ducha veterinária com produto certificado que vai atuar bem naquela população de carrapato, nós não vamos ter um produto funcionando 100% e essas fêmeas engurgitadas que caem no solo vão continuar produzindo os ovos, fazendo a postura dos ovos e produzindo larvas, e com isso a gente não vai conseguir realizar o controle estratégico, que significa redução da população das larvas de carrapato na pastagem. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. 2 propriedades rurais em Mato Grosso serão ofertadas durante leilão judicial no mês de abril. As fazendas Sigma, que estão localizadas em Porto dos Gaúchos e Itapurá. Veja as informações. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira praça terá início em 8 de abril de 2019, às 2 da tarde. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 dias subsequentes ao início da primeira praça,
A segunda praça terá início sem interrupção em 11 de abril de 2019, às 2 da tarde, e se encerrará em 3 de maio de 2019, também às 2 da tarde. E atenção para a condição: o valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação atualizado pelo INPC do IBGE até fevereiro de 2019. Conheça um pouco dos imóveis. Lote 1, Fazenda Vale do Verde 8, com área de 740 hectares da Gleba Alvorada ou Gleba CBPO, situada em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Lote 2, imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior, situado em Tapurá, Mato Grosso. As duas áreas estão aptas para o plantio de soja e milho, com histórico de colheitas bastante produtivas. Os interessados poderão acessar o site www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. Direto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, as imagens e as informações do leilão de hoje à noite. Os melhores da safra Nelore VC e Fazenda Sagarana. A realização é da Connect Leilões e a transmissão é feita aqui pelo Canal do Boi. Voltamos já. Agora, 6 horas e 35 minutos no horário de Brasília. O Conselho Nacional de Pecuária de Corte realizou agora, esta semana, no dia 27, em São Paulo, uma Assembleia Geral para debater diversos assuntos relacionados à entidade. Walter Pulga Júnior acompanhou a movimentação na sede da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo. O CNPC reúne representantes das cadeias produtivas da agropecuária e da indústria de produtos veterinários. Entre os diversos assuntos da pauta, o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa em todo o território brasileiro, o PNEFA. O plano é coordenado pelo Ministério da Agricultura com o objetivo de erradicar a febre aftosa em todo o país. O PNEFA inclui a retirada gradual e em blocos das campanhas de vacinação contra a doença até 2026. A retirada no bloco 1, que inclui estados do Norte e o Mato Grosso, já está em curso. E todos os estados, menos Santa Catarina, precisam participar da campanha nacional em 2019, nas duas etapas, em maio e novembro. Nós buscamos a opinião de alguns participantes da Assembleia, o que eles pensam sobre a suspensão da vacinação. Acompanhe o que disseram a Walter Pulga. Nós defendemos o PNEFA, o Programa Nacional da Erradicação da Febre Aftosa, mas dentro de uma evolução segura, tá certo? O pecuarista, ele tem que ter a segurança que realmente tudo vai estar funcionando de acordo com os planos que foram apresentados, para que não tenhamos riscos de eventuais focos de febre aftosa em território nacional. O único foco em uma única fazenda no Brasil vai proporcionar um estrago em toda a cadeia produtiva enorme. A gente tem contatos com os vários elos da cadeia produtiva e com muitos produtores rurais também, com muitos pecuaristas, e que consideram que a vacinação contra a febre aftosa é o grande seguro da pecuária nacional. Não é uma coisa simples. Se fosse simples, já se teria feito. Eu trabalho há quase meio século com febre aftosa e ingressei no Ministério da Agricultura através do Plano Nacional de Controle da Febre Aftosa, num órgão que previa a erradicação da febre aftosa na Bahia. Esse foi o meu início. E, logicamente, depois desse tempo, quase meio século, o que eu pretendo ver é o Brasil livre de febre aftosa sem vacinação. Entretanto, é preciso ter cuidados antes dessa decisão. Por exemplo, a estrutura veterinária dos estados. Como é que anda? A gente vê que São Paulo foi classificado com nível 1. A Bahia, que sempre foi uma referência nacional, um centro de treinamento de todos os estados em emergências zoossanitárias e enfermidades exóticas, está
numa situação de calamidade. Doutor Coutinho, o senhor defende a retirada da vacina, mas o senhor tem algumas ponderações. Isso não pode ser feito rapidamente? Isso pode ser feito na velocidade que o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa tiver a sua implementação. O calendário de retirada da vacinação contra a febre aftosa é um dos pontos abordados pelo Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Para que o calendário seja composto, ou para que o calendário que foi proposto seja colocado em funcionamento, nós temos que primeiro saber se os pontos obrigatórios de cumprimento pelo setor privado, pelos órgãos estaduais de defesa sanitária animal e pelo Ministério da Agricultura estão sendo realizados e serão finalizados dentro daquele cronograma que foi proposto. Então, o que a gente defende é um plano que já existe, que precisa ser constantemente monitorado e avaliado para que a gente possa dar prosseguimento ou não ao calendário que foi proposto. Discordo da posição de que ele seja um calendário longo. Por tamanho da pecuária brasileira e por tamanho do território brasileiro, eu não considero o calendário que foi proposto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como longo, né? E talvez ele tenha até que ser mais longo, vai depender da capacidade de cada um dos atores do plano e aí, principalmente, os estados e o governo federal, porque se a gente pegar a massa do plano, só 9% das ações são de obrigatoriedade de serem cumpridas pelo setor privado. Os outros 91% são de obrigatoriedade dos governos estaduais e do governo federal. A indústria, deixa bem claro, não é contra. Hoje tem o PNEFA, né, um plano bem elaborado, bem elucidado, porém, o tempo desse plano que é a maior discussão. Nós temos todas as condições para retirar da vacinação hoje. É esse que é o ponto. Não é? Por quê? Por trás da retirada da vacinação, nós temos que ter uma segurança, né, para vamos supor que volte um foco. Não podemos descartar essa hipótese. Não é? O que nós temos que ter? Um banco de antígenos, um banco de vacina. Para que esse banco de antígeno? Porque se você for produzir uma vacina desde o início, desde o zero, vamos falar assim, né? Descongelar a cepa, passar por todo o processo produtivo, até essa vacina ser liberada pelo mapa, nós estamos falando um período muito longo. E o Ministério da Agricultura comunicou esta semana o adiamento do fim da vacinação contra a aftosa no Bloco 1, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas, que integram esse bloco no calendário do PINEFA. Nos outros estados, ficou decidido que a última etapa de vacinação contra a aftosa dos rebanhos da região será em novembro deste ano e não mais em maio, conforme o calendário do Ministério. O objetivo desse adiamento é garantir a plena execução com total segurança do plano de erradicação da doença. A meta do plano é a seguinte: após 2 anos sem vacinação, os estados podem requerer na OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, o certificado de área livre de aftosa sem vacinação. João, o adiamento aí, como é que você vê isso? Eu vejo uma preocupação do setor produtivo. Então, nós participamos de 2 eventos de INAPEC, da COAN lá, e nos 2 eventos a gente sente uma incerteza por parte do produtor em relação a essa questão da eliminação da vacina. O nosso entrevistado foi bem claro, 91% das ações estão na mão dos governos. Agora você vê a situação atual dos governos. Pega Mato Grosso, que é o principal produtor de carne do Brasil. O Estado está numa situação muito difícil. Agora mesmo teve que aumentar as taxas que ele cobra, do FETAB e outros, para tentar um pouquinho mais no alívio de caixa, mas não vai resolver. Hoje os estados trabalham para quê? Toda a arrecadação para pagar ativos e inativos e pagar aquelas obrigações que não tem como escapar, da saúde e educação. Então, o que está acontecendo hoje é que os estados não têm recursos para fazer isso e depende muito da máquina estadual. Os órgãos sanitários dos estados têm um papel fundamental nesse processo. E quando você tira a vacinação, se houver um foco, você tem que erradicar, matar
todo o gado que tem, não sei dizer para ti quantos quilômetros são do foco, mas tem que fazer um vazio sanitário ali em volta. Quem vai pagar esse gado? Como é que vai ser feito isso? Teria que ter um fundo já pensando numa situação de emergência. Poucos estados têm isso aí. Mato Grosso eu sei que tem alguma coisa nessa área, mas são poucos estados. Então eu acho que a retirada da vacinação, a relação entre os possíveis benefícios de vender um pouco mais de carne no mercado internacional e os riscos que vai ter de haver um foco no Brasil, tem que ser muito bem mensurado isso. Eu sinto que há uma dúvida muito grande por parte dos pecuaristas brasileiros em relação de apoiar uma medida desse porte. Nós não colocamos no ar, mas nessas entrevistas que o Pulga fez nesta semana na reunião do CNPC, Conselho Nacional de Pecuária de Corte, um dos entrevistados que nós até mostramos, o doutor Josélio, que é da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, chegou a falar também do risco do que ele chamou de bioterrorismo. Ou seja, as fronteiras não estão hoje totalmente guardadas, mas vamos imaginar que estivessem totalmente resguardadas da entrada de gado contaminado com o vírus aqui para o Brasil. Alguém poderia entrar de uma maneira inescrupulosa e trazer o vírus apenas como forma de terrorismo e prejudicar o Brasil. Isso aí. O Brasil é o principal fornecedor de carne no mercado mundial. Se nós fôssemos o quinto, o sexto, não ia incomodar ninguém. Hoje nós incomodamos, nós disputamos o mercado hoje. Você vê a pressão do lobby europeu é tão intensa contra o Brasil lá, a pressão do lobby americano para impedir que nós exportamos carne in natura, aceita que nós exportamos carne processada, o corned beef, mas não aceita a carne in natura. É agora que estão tentando reabrir a carne in natura. E outra coisa, não é só por questão de bioterrorismo, não, tem a biosafadeza também, né? O pessoal está com o preço do bezerro muito barato, vai lá e pega atrás do bezerro. Nesse momento, alguns países inverteu a situação. Hoje o Paraguai, por exemplo, tem que cuidar da fronteira para não entrar gado brasileiro lá, já que o preço do boi lá supera em 10% o preço do boi aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai. Aí você pega uma Venezuela, que está numa situação totalmente desestruturada, o país está desestruturado. Como é que ele vai esperar que eles vão fazer um controle na fronteira? Como é que eles vão fazer um controle de febre aftosa na Venezuela? Acho pouco provável. A própria Bolívia, que também faz muita fronteira com o Brasil, de fronteira seca, que permite o intercâmbio sem muito controle. O Paraguai, por exemplo, depois do último foco que eles tiveram, os pecuaristas paraguaios assumiram um papel preponderante na formulação da política de combate à fitose no Paraguai. E o pessoal comenta que eles foram para frente, foram junto com o governo, pressionaram o governo, acompanham vacinação dirigida em áreas indígenas, etc. Ou seja, lá houve uma participação efetiva. Essa questão da febre aftosa é uma questão da América do Sul. Eu acho que não é só o Brasil. O Brasil tem que ter um papel bem preponderante, porque é o maior rebanho, maior área de pastagem da América do Sul. Mas a todos os países da América do Sul, pega o bloco do Mercosul, Paraguai, Argentina, Brasil e Paraguai. Todos eles dependem da exportação de carne bovina. O Paraguai, que está crescendo hoje, a economia paraguaia, e um dos fatores de crescimento da economia, que hoje cresce a taxas chinesas, é a exportação de carne bovina. Ou seja, hoje eles estão extremamente preocupados. Eu vejo com muita preocupação mesmo. A exemplo de outros produtores, nós falamos com o pessoal da FAEG, lá da SOCOM, todos eles mostrando a preocupação com a retirada da vacinação sem ter uma certeza absoluta que tem condições de controlar, de acompanhar, e se porventura houver qualquer foco, uma ação imediata, ou seja, é extremamente preocupante porque a pecuária ela tem um papel muito grande na economia agropecuária brasileira, a pecuária bovina. E o Brasil está crescendo as exportações, à medida que nós temos hoje estados, como o caso de Santa Catarina, por exemplo, que não tem a fitose e não vacina, com isso ele conseguiu abrir o mercado para carne suína também, não é só para carne bovina, para carne suína. Então eu acho que a preocupação é essa, olha,
é um problema sério. Parece que essa próxima campanha agora já vem com a redução na dose, vem de 5 para 2, menor risco de reação à vacina. Isso tudo é positivo. Agora, parar de vez, isso tem que ser muito bem pensado, porque o risco é grande. Vale destacar o que disse o representante da indústria, o Fausto Terra, da Ouro Fino, que se houver essa retirada total, é necessário que se mantenha um banco com não sei quantas doses de vacina para atender uma emergência, porque se não tiver nada, até a fabricação de um novo lote vai demorar 10 meses. Aí, é um negócio biológico, multiplicação de vírus, não é assim do dia para a noite. Do dia para a noite. Não, eu acho que tudo isso tem que ser posto na mesa. Tem condições, tem esse recurso, tem o fundo para atender, tem a estrutura dos estados dá conta do recado, tem veículos, tem diária, tem isso, tem que ser, ou seja, não pode, qualquer um desses fatores que não tiver é fator para não acontecer de imediato essa questão. Tá bom. Obrigado, João. Bom fim de semana. Obrigado, você também. Voltamos já. 6h51. A integração de sistemas produtivos e manejo do solo e da adubação foram debatidos no Show Safra 2019 em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Veja com Valdir Pacheco. Na programação da 6ª edição do Show Safra, as palestras técnicas estão sendo temáticas. Para cada dia, está sendo debatido em mesa redonda uma cultivar diferente, como soja, milho e algodão. E no segundo dia de palestras técnicas, o Show Safra BR 163 trouxe para discussões aqui no auditório da Fundação Rio Verde os avanços e desafios no manejo da cultura do milho. Um dos palestrantes foi o consultor agrícola André Aguirre, que abordou a integração de sistemas produtivos para a cultura do milho. Em 98, basicamente nós tínhamos uma soja tardia, plantada, depois não tínhamos mais nada, então era uma época só do produtor ganhar dinheiro. Se ocorresse frustração, acabou, só o ano que vem. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a evolução do sistema, a evolução do solo, o produtor começou a plantar soja mais precoce, conseguiu oportunizar uma outra cultura, que depois, primeiro foi o milheto, depois o sorgo e depois o milho. Quando entrou o milho, o processo de rentabilidade, sustentabilidade no sistema se tornou completamente diferente. E hoje, mostrando que o Mato Grosso não fica estático, ele está em evolução, hoje nós já sabemos que pelo ciclo que estão plantando de soja, nós estamos conseguindo entrar com milho mais cedo, não só isso. Entrando com uma cultura de cobertura junto com o milho que tende a favorecer a própria implantação da soja, que é a cultura que dá dinheiro para o Estado. O pesquisador Leandro Zancanaro, da Fundação MT, durante a sua palestra, apresentou dados de pesquisas por região sobre o manejo do solo e da adubação. Hoje, na agricultura, na agronomia, na ciência do solo e até mesmo na fisiologia das plantas, não dá para se abordar os assuntos de forma isolada. Na verdade, tem que ser tudo abordado de forma integrada. E hoje nós mostramos justamente isso, que o manejo de solo inclui a adubação. E como tem muitos outros fatores que interferem na eficiência desse manejo, no resultado final desse manejo. Por exemplo, como o milho é uma cultura fantástica, a introdução do milho segunda safra aqui no Mato Grosso mudou a história do Mato Grosso. Assim como foi a introdução da soja, mudou. Muito tempo atrás. Agora, a introdução do milho, a expansão do milho segunda safra melhorou o quê? Melhorou o sistema produtivo. E nós mostramos que, apesar que não seja o sistema ideal, soja-milho, a sucessão soja-milho, não é o sistema ideal, mas ele é muito melhor que os manejos anteriores. Por quê? Aporta raiz, aporta resíduo e o quê? É uma cultura comercial. E também tem um outro benefício, que por ser uma cultura comercial, você implanta de uma forma mecanizada, sem revolver o solo. E os nossos solos são solos de origem região tropical, óxido de ferro, alumínio, tem na matéria orgânica o seu principal fator em termos de capacidade de produzir. Então, tudo que eu conseguir preservar essa matéria orgânica e aportar mais resíduo, eu ganho produtividade. Soja, milho não é o sistema ideal, mas é muito melhor que o anterior. Então, nós mostramos isso e que, às vezes, como dois sistemas diferentes, por mais que a análise de solo, resultado da análise de solo, adubação, máquina seja a mesma, a chuva seja a mesma, a produtividade não é igual em função da sequência de culturas ao longo do tempo. E o milho faz parte, é uma cultura fundamental. De Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Olá,
Olá, amigos de Uberlândia e região. Eu sou Reinaldo Braga, da Casada Equipamentos. Gostaria de convidá-los para tomar um café com a gente na FEMEC. Estamos em uma campanha de vendas com preços especiais, parcelamento até 12 vezes sem juros em todo o Brasil. Basta fazer o seu cadastro no link abaixo. Aproveite, venha para a FEMEC e conheça o nosso último lançamento, a misturadora vertical de 9 metros cúbicos. Um forte abraço, até lá. São 6 horas e 55 minutos no horário de Brasília. Neste domingo, o Canal do Boi transmite a partir das 2 da tarde, também no horário de Brasília, o leilão da família Nelore Mocho Carlos Viacava, o Nelore Mocho CV. São ofertas de touros, você vê um deles, e também de matrizes. 150 touros, 130 touros, melhor dizendo, nessa bitola que se acabou. Pode colocar mais imagens dos touros CV. 26 meses de idade, é uma média da idade dos animais, pesando mais de 600 quilos. E é importante lembrar que a marca CV tem o gado avaliado pela ANCP, que é a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Nós temos também imagens das fêmeas para mostrar e comentar um pouquinho. 70 matrizes com cria ao pé, 70 matrizes. Já já você vai ver as imagens, primeiro os touros, já já entram as matrizes e em muitos casos, aí, você tem a matriz com a cria ao pé, por enquanto ainda os reprodutores. Tem as fêmeas aí? Não. Pode colocar as fêmeas para nós, por favor? Já já eu apresento o Marcos Soriano aqui. E aí, fêmeas com as crias ao pé e a maioria delas prens. Ou seja, em muitos casos, lotes com até 5 fêmeas levam o bezerro e mais o embrião que está no ventre. É um lote que pode dar 15 produtos numa tacada só. Soriano, tudo bem? Tudo bem, Zaidan? Boa tarde, Pronto boa para noite já, né? o leilão de domingo? Se Deus quiser aí, na reta final, já agora, hoje é sexta, né? Estamos ainda caminhando para o finalmente aí dos convites, das ligações. E tenho certeza que será um grande sucesso esse leilão. Legal. O Viacava tem muitos anos de seleção, né? São quase 40 anos, né, Zaidan? Quase 40 anos de seleção. Muita carga, muita pressão de seleção, carga genética, consistência, né? Isso que é muito importante. O Viacava, ele é, no mocho, é um dos maiores criatórios hoje do Nelore Mocho no país, produz 1.000 tourinhos para ser comercializados. Isso, quando você produz 1.000 tourinhos, você produz muito mais. É que tem a seleção que é eliminada, que vai para o abate, para o corte, né? Que o Viacava sempre preza isso, de fazer uma alta seleção já antes de ser registrados, de ser controlados, né? E ele também tem a integração lavoura-pecuária hoje, que é um dos grandes fatores aí que tem para a gente, para ajudar nessas crias aí, para ter um bezerro melhor, um bezerro mais pesado, né? Ele tem a soja também, né? Soja, a soja que na integração lavoura-pecuária, principalmente na Fazenda Santa Gina e na Fazenda Campina, mas hoje também na Fazenda São José, em Paulínia também, estão plantando soja também. Esse gado está em Paulínia? Não? Esses animais estão em Presidente Epitácio. A base... Pertinho de você, lá. Isso, pertinho ali na pista, ali em Epitácio. E os touros estão em Paulínia, mas vão fazer como se fossem entregues de Presidente Epitácio, né? Então ele vai estar como se estivesse alojado em Presidente Epitácio. O frete sai de Presidente Epitácio? Presidente Epitácio. Nós vamos ter frete free, Zaidan, para todo o estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E carga fechada para o estado do Mato Grosso, Goiás. Então vai ser praticamente para todo o local da federação, nós vamos estar entregando os animais
com o diferencial de ter que ser carga fechada para esses outros estados. Agora, para quem não acompanhou ainda, esse leilão tem uma condição de pagamento diferenciada. Sim, diferenciados. O leilão será em 10 parcelas mensais, não tem 2 mais 2, são 10 parcelas iguais mensais. E quem fizer a opção para pagamento à vista, ele não paga comissão. A comissão é da fazenda, da marca CV, do comprador, é isento de comissão se for para pagar à vista. Se tiver a condição de pagar em 10 parcelas, ele só vai pagar somente 5% de comissão. É uma inovação junto aí com a Leilosul, junto com a marca CV, que nós estamos aí mudando, né, essa metodologia dos prazos e dos pagamentos. Então você tem essas condições, tanto no macho como nas fêmeas, e as condições de frete também, que será muito boa aí para todos aí adquirir os animais. Tá certo. Eu vou aproveitar aqui o Marcos Soriano para falar do leilão que a Leilosul realiza no dia 13 de abril. Está chegando, 13 de abril. Tá pertinho. Que é o precoce total. Vai ser lá em Bataguaçu, na sua casa. Lá em Bataguaçu, onde nós já temos confirmados no recinto 3 mil animais da mais alta qualidade, machos e fêmeas, Nelore e cruzamento. Vamos ter uma oferta muito grande de fêmeas, garrotes também. Essa é uma garrotada muito boa também, que será comercializada. Vamos ter também garrotes de cruzamento industrial, bezerros de cruzamento industrial registrados, né, que ficam isentos de comercialização, de imposto, né? Isento de imposto para qualquer unidade da federação. E esses garrotes aí, a Nelore é da Fazenda Segredo, da CIA de Melhoramentos, né, do criatório do seu Adilton Boff, são fêmeas da Parme Agropecuária. Essas fêmeas são super precoces, estão prenhas com 14 meses e vão ser comercializadas lá no leilão também, fêmeas super precoces da Parme Agropecuária. Do Paulo Roberto Martins. Isso. E esses machos também, da Parme Agropecuária, todos registrados, serão 400 machos registrados, Angus, isento de comissão, isento de imposto, né? Porque são registrados. Mas nós também temos, além desses animais, mais de 1.500 animais de cruzamento industrial no leilão. Espetacular. Soriano, obrigado. Bom leilão do Viacava domingo. Eu que agradeço. Convidar a todos, domingo, né, a partir das 14 horas, o leilão do Dr. Carlos Viacava, Fazenda Santa Gina, Fazenda São José e a Fazenda Campina, e estarão oferecendo o que tem de melhor no Nelore Mocho. Você é nosso convidado pelo Canal do Boi a partir das 14 horas de Brasília. Espero você. Obrigado. Preço do milho você vê depois do intervalo comercial. Até já. 6h04, agora o preço do milho terminando o mês de março. Março foi um dia de queda para o milho, né, Sara? É verdade, Zaidan. E como? Olha só, hoje, último dia útil do mês, né? O milho tem mais uma desvalorização em Campinas e região, no interior de São Paulo, conforme o indicador CPEA, acentuando ainda mais a desvalorização do cereal no mês de março, diferente do que a gente viu nos 2 primeiros meses do ano, né? Hoje, a queda do milho em Campinas é de 0,5% e, com isso, o preço da saca por lá está em R$ 38,43 no indicador CPEA. No acumulado do mês, como eu falei, milho tem uma queda de quase 10%, 9,21%. Isso para o milho em Campinas, mercado físico. Também mercado físico, o milho em Sarandi, no interior do Rio Grande do Sul, hoje registra uma queda de quase 1,5%, conforme o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Com essa desvalorização de hoje, dessa sexta-feira, a saca do milho em Sarandi está em R$ 34. No mercado futuro, o milho também termina o mês em queda. Todos os principais contratos mais próximos têm recuos significativos aí na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu vou destacar a maior queda aí dos contratos mais próximos, que fica para o vencimento de julho, Zaidan, uma queda de 2,20%, que puxa o preço da saca aí para esse mês, no patamar dos R$ 33,81. O milho terminando o mês em queda, então, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro também. Legal, Sara, obrigado. Sara volta daqui a pouco com os indicadores da nossa pecuária. Mas já vamos entrar no assunto pecuária de corte, porque hoje, sexta-feira, é dia do balizador de preços do boi gordo do GPB, o Grupo Pecuária Brasil.
É dia também das curiosidades. Nós vamos ver essas curiosidades com um balanço. Embarque com a Cemex para a Royal 2019. Venha fazer parte do Grupo Cemex e viaje para o Canadá em um dos roteiros mais desejados do ano. Com um roteiro exclusivo, você irá visitar uma das mais importantes feiras de gado leiteiro do mundo, Royal Winter Fair, e ainda conhecer algumas das maiores fazendas produtoras de leite do Canadá. Ligue agora mesmo para o número 47-3231-0420 e garanta já a sua vaga. Buscamos inovação todos os dias para entregarmos excelência, com qualidade e produtividade garantidas. E é por gerar grandes resultados que somos o Grupo Facholi, um grupo que inspira confiança. Nelore VC e Fazenda Sagarana apresentam Leilão Melhores da Safra Nelore VC Fazenda Sagarana e convidados. Dia 29 de março, sexta-feira, 20 horas, no Tatersal de Elite do Camaru, durante a FEMEC e Uberlândia, Minas Gerais. Oferta especial de touros e matrizes selecionados. Leilão Melhores da Safra Nelore VC Fazenda Sagarana e convidados. 29 de março, sexta-feira, 20 horas, no Tatersal de Elite do Camaru, em Uberlândia. Transmissão Canal do Boi. Leiloeira Connect Leilões. Pecuarista, quer facilidade e praticidade na hora de vender seus animais? Então fale com a gente. A MS Leilões tem uma equipe preparada para ir até sua fazenda, apartar, identificar e pesar seus animais. Tudo isso sem custo adicional, e nossos leilões são semanais com transmissão pelo SBA. Ligue agora mesmo e agende uma visita. Venha fazer grandes negócios com a MS Leilões. Agora são 7 horas e 8 minutos, nós ficamos sem a comunicação no finalzinho do bloco passado, então vamos retomar o nosso assunto aqui no Mais Pecuária, que é, hoje sexta-feira, dia do balizador de preços do boi gordo do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. É dia também, como você sabe, você que acompanha o Mais Pecuária, das curiosidades. E como estamos terminando o mês de março, nós temos um balanço das informações das negociações entre o pecuarista e a indústria frigorífica no mês de março. Lembramos que no GPB, quem passa as informações são os próprios pecuaristas. Vamos conferir então as curiosidades. Em março, o total de animais informados chegou a 18 mil. A metade dos pecuaristas que responderam ao questionário do GPB também passou informações para a composição do indicador de preços do CPEA. O estado que mais contribuiu com informações foi São Paulo, com 28% dos dados. 28% dos negócios informados em março tiveram bonificação no preço da arroba. Do total de animais abatidos, 47,5% foram lotes de machos inteiros, 8,4% de machos castrados, cerca de 19% de novilhas e 25% de vacas. Sobre o recolhimento do fundo rural, em quase 60% dos negócios informados, o pecuarista optou por recolher sobre 1,5% do faturamento e 40% pela folha de pagamento. Quanto à forma de pagamento, das informações em março, 54% foram negociadas com prazo de 30 dias, 4,5% no prazo de 15 dias, 7% com 7 dias, 1,3% com 5 dias e 5,8% com 3 dias. 27% dos negócios foram pagos à vista. No período, 52% dos animais abatidos foram da raça Nelore, 23% anelorados, 7,1% de raças cruzadas, 1,9% de raças britânicas e 15,6% de animais com 2 ou mais raças cruzadas.
Quanto à nutrição dos lotes informados no período, 32% estavam em regime de pasto com proteinado de baixo consumo, 24,6% a pasto com mineralização. Quanto aos animais de confinamento, 15,6% foram de semi-confinamento, com quantidade de ração de até 1,5% do peso vivo. 9% de confinamento a pasto ou TIP, a terminação intensiva a pasto, com ração acima de 1,5% do peso vivo. 18,2% vieram de confinamento tradicional. Sobre a pesagem dos animais do frigorífico, 80% dos lotes foram negociados com peso morto, 19% foram negociados com peso vivo. A escala média dos lotes informados em março, incluindo machos e fêmeas, foi de 5,9 dias. Se somarmos os valores pagos pela arroba nos estados informados, o valor médio para os lotes de machos foi de R$ 150,30. Para as novilhas, a média foi de R$ 138,80. E para as vacas, média de R$ 138,18 por arroba. Agora os preços da semana, período de 25 a 28 de março. São preços à vista com recolhimento do Fundo Rural. A semana continuou com elevação no preço médio da arroba na maioria dos estados informados. O pecuarista segurou o gado e a oferta permaneceu baixa. As indústrias tentaram repor os estoques de gado gordo de olho no início de abril, na expectativa de período de maior consumo de carne, já que com o pagamento de salários vai sobrar para o churrasco. Outros fatores também contribuíram para a firmeza no mercado. As exportações em alta e o aumento dos preços das carnes suína e de frango no varejo, dois concorrentes da carne bovina que passa a ter preços mais equilibrados com o das demais proteínas. A Praça de São Paulo seguiu firme com preços à vista do boi comum. Na comparação com a semana passada, houve alta expressiva de quase 1,2%. Vamos dar uma olhada nos números de São Paulo. Média da cotação em R$ 157,12, valor que deve ser mantido na semana que vem. Na verdade, eu já tenho informação de que hoje tivemos negócios em São Paulo na casa de R$ 160. Portanto, essa expectativa de alta se mantém principalmente com os negócios realizados nesta sexta-feira. A escala em São Paulo caiu 2 dias, passando para 4 dias. Alguns pecuaristas informaram ao GPB que a indústria tem ligado à procura de gado gordo, muito melhor do que a posição contrária, a de ter que ligar para o frigorífico perguntando quanto é que você está pagando hoje. Vamos para Minas Gerais. Minas Gerais manteve preços firmes na casa de R$ 150. Houve até uma leve alta na semana em relação à anterior. E continuam as informações de que os mineiros estão abatendo bois em frigoríficos de São Paulo. A escala em Minas está bem curta, em torno de 2 dias. Mato Grosso agora. O estado também informou alta no preço da arroba para o boi comum. Média da arroba em torno de R$ 140,10. À vista, a escala ainda alta em relação a outros estados, ficou em 6,5 dias, isso já era da semana passada. Goiás seguiu na semana com preços firmes para o boi comum e negócios na casa de R$ 143, tendo até R$ 144 à vista. A escala está próxima da média da semana passada, sem alteração. Em Mato Grosso do Sul, aumento de 1,16% no valor médio da arroba do boi comum em relação à semana anterior. A média ficou em R$ 144,29. A escala na média, relativamente baixa, 3 dias frente à média Brasil. Tocantins entra na semana com preço médio dos negócios na casa de R$ 140
por arroba de boi comum à vista. A média é de 7 dias na escala alta, lá no Tocantins. 7 horas e 16 minutos. Vamos conferir agora com o repórter Vinícius Souza alguns dos destaques exibidos na programação durante a nossa semana. Olá para você que acompanha a nossa programação. Caminhoneiros ameaçam fazer uma nova paralisação. O principal problema, segundo a categoria, seria o aumento do diesel e o descumprimento da tabela de frete. O Gabinete de Segurança Institucional do Governo está monitorando a movimentação dos caminhoneiros no país porque não quer que a situação saia do controle. A Petrobras mudou a política de atualização dos preços do óleo diesel, que passará a ser reajustado apenas a cada 15 dias. A ação foi elogiada pela Confederação Nacional do Transporte, que ainda disse não existir sinais de apoio popular a um novo movimento grevista, como se viu na paralisação de 2018. O tabelamento, ele quando foi criado através da lei, ele era um momento de entre-safra. Então, os valores que foram ali imputados estavam extremamente altos. O projeto Pecuária BR realizou na noite da segunda-feira, dia 25, o segundo encontro de parceiros. O evento aconteceu no Espaço Gourmet, no Centro de TV do Canal do Boi. Quem participou do encontro teve a oportunidade de saborear a carne produzida na Fazenda Pecuária BR. Novilhas da raça Nelore, criadas a pasto, rendimento de 54%, 17 arrobas, abatidas com 22 meses. O João Pedro, nosso comentarista, visitou áreas de produção de milho em Mato Grosso do Sul. Ele enviou as imagens e fez elogios à produção na região de Chapadão do Sul, localizada a 335 quilômetros ao nordeste de Campo Grande. A nota foi lida pelo apresentador Jorge Zaidan. A qualidade das lavouras de milho na região chama a atenção. O João diz que chega a impressionar a qualidade das plantas. Segundo ele, a expectativa de boa colheita associada ao baixo preço do milho no porto provoca ofertas do grão para julho e agosto de segunda safra em Mato Grosso do Sul na faixa de preço de R$ 25,00 até R$ 26,00 a saca. O número não agrada, claro, muito ao produtor, mas de acordo com o João, se houver a produtividade esperada, ainda assim pode compensar para o produtor. Na terça foi realizada a reunião anual da MEISAL, a Aliança Internacional do Milho. A instituição não governamental representa as organizações dos produtores dos maiores países exportadores interessados no comércio internacional de milho. Os 3 maiores exportadores e produtores de milho do mundo se reuniram em Brasília. Embora Brasil, Estados Unidos e Argentina sejam concorrentes no mercado do milho, eles têm pautas em comum, como a defesa da biotecnologia, do mercado livre e de inovações na produção do milho. A principal bandeira é vender o milho, é abrir o mercado. E estes foram os destaques do que aconteceu no agronegócio. Você pode rever os nossos vídeos acessando ao portal sba1.com. Até a próxima! Sete e 20, vou chamar a Sara para acompanhar mais um fechamento de mercado, já que estamos no último dia útil do mês, não é, Sara? Frango e suíno, como é que terminaram? Tudo em alta, Zaidan. Inclusive, hoje, os consultores do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles destacam aí justamente o avanço dessas duas proteínas ao longo do mês de março, que além de terem encarecido mais, estão beneficiadas com a queda do preço de um dos principais insumos, que é o milho, né? O milho avançou bastante no início do ano, agora no mês de março ele tem desvalorização, como nós mostramos agora há pouco, uma queda de quase 10% em Campinas e região, por exemplo.
no mês de março. Isso favorece, então, os suinocultores e também os avicultores. No caso do frango, hoje, sexta-feira, não há variação no preço do frango congelado aqui no estado de São Paulo. E, com isso, o quilo do animal congelado continua em R$ 4,45. E no acumulado do mês, ficou, então, com uma alta de 4,71% o preço do frango congelado no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA. O suíno hoje em Santa Catarina, o suíno vivo também não tem variação, permanecendo em R$ 3,72 o quilo. E no acumulado do mês, a alta do suíno ficou acima dos 10% no estado catarinense. E no estado do Rio Grande do Sul, a alta foi ainda maior, foi de quase 15% no acumulado do mês. Então, o preço do animal vivo. Zaidan. Sara, vamos falar de boi agora. Ontem você deu mais uma alta importante para o indicador de preços do boi gordo, o indicador do CPEA, que é o Centro de Pesquisas da Universidade de São Paulo. R$ 156,40. Esse foi o indicador de ontem. Sara, hoje, como é que termina a semana e o mês também? Continua com essa tendência de alta? Continua assim, Zaidan. Olha só, hoje a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo bateu R$ 157. R$ 157,05 é a cotação da arroba nesta sexta-feira. A gente falou que essa semana a arroba do boi gordo já bateu as máximas aí em mais de 2 anos, nesses R$ 156,40 de ontem, no resultado anterior também ao longo dessa semana. E agora, então, a arroba do boi gordo avança ainda mais aqui no estado de São Paulo, conforme aí o indicador CPEA. Uma alta de quase 0,5% no dia e de 4,5% no acumulado do mês de março, que está terminando. Arroba em alta mais uma vez, Zaidan. No mercado futuro, a arroba do boi gordo também tem valorização aí em quase todos os principais contratos mais próximos. E para o vencimento de outubro, mês referência, novamente tem uma alta. Alta de 0,10% aí para o vencimento de outubro, que está cotado em R$ 156,80, falando do mercado futuro. Termino com a cotação do bezerro Zaidan, que também tem uma alta hoje, acima de 0,5%. E com isso, o bezerro no estado de Mato Grosso do Sul encerra a semana e o mês de março em R$ 1.239,27. Mas apesar desse avanço hoje, no acumulado do mês, bezerro termina em março com uma queda de 2,74% no indicador CPEA. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Zaidan, é com você. Obrigado, Sara. Bom final de semana e até segunda. São 7h23. Deixa eu ver agora. Vamos chamar a Pamela Andrade, que é analista da Scott Consultoria, que traz uma análise do mercado físico do boi gordo desta sexta-feira. Olá, os pecuaristas mantêm a estratégia de retenção e os frigoríficos encontram dificuldade em comprar matéria-prima. O resultado disso é firmeza no mercado do boi gordo. Na última sexta-feira do mês, dia 29 de março, foram observadas 7 altas nos preços da arroba do boi gordo. Uma delas foi na Praça de São Paulo, referencial de preços, onde a valorização foi de 0,3% na comparação dia a dia. E se a gente pegar um acumulado desde o início do mês, a arroba paulista teve alta de 2,6%. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a alta foi de 0,7% frente ao último fechamento. Já na média das 32 praças pesquisadas aqui pela Scott Consultoria, desde o início do mês, as cotações da arroba do boi gordo, considerando os pagamentos a prazo, tiveram altas de 0,9%, mesmo o mês de março sendo o mês que sazonalmente há maior oferta devido ao descarte de matrizes. Legal. Intervalo comercial, já voltamos. 7h26, a enfermidade do casco em bovinos está entre os principais problemas que afetam o rebanho do país. Esse problema é responsável por cerca de 60% das causas de claudicação, condição que provoca dificuldade do animal em caminhar. O nosso companheiro Vinícius Souza conversou com um médico veterinário que fala desse assunto.
Olá para você que acompanha a nossa programação. O desgaste dos cascos causa enormes prejuízos econômicos. Isso porque o animal que é acometido por essa enfermidade não consegue andar direito, não se alimenta e aí perde peso. Isso também se relaciona aí com a produção leiteira, que diminui, e também na produção da carne. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o professor José Henrique. Ele é professor de Clínica Veterinária e médico veterinário na Uniderp Agrárias. Professor, muito obrigado pela sua participação. Conta para a gente qual que é o principal problema que faz com que essa enfermidade se desenvolva. Nós temos alguns fatores predisponentes para esses problemas de casco. Seria a terra muito úmida, a formação de barro, isso umedece o casco e torna ele mais frágil para aguentar as intempéries do dia a dia. Um outro problema seria exatamente o contrário. Um chão muito duro de cimento, ele acelera o desgaste do casco do bovino e também faz com que o bovino comece a mancar mais rápido. E um outro problema é uma doença que chama laminite. Ela é causada pelo aumento de ingestão de grãos. Isso acontece em vacas de alta produção de leite, em bovinos confinados, que faz com que o osso de dentro do casco ele fique solto, que o tecido que prende ele no casco se degenera e aí esse osso solta e começa a produzir vários problemas no casco, como sola dupla, erosão de talão, achinelamento, hematoma subsoliar, entre vários outros problemas. E é mais comum a gente encontrar na pecuária de pasto ou no sistema de confinamento? Sempre no sistema de confinamento o problema é mais comum, porque associa esses fatores predisponentes, que seria o concreto, a lama e o excesso de carboidrato, que é o comum num confinamento. O olhar do produtor já identifica esse problema? Como é que a gente faz para ter um diagnóstico? O ideal seria fazer o casqueamento preventivo 1 a 2 vezes por ano nesses animais de maior predisposição, que seriam os animais submetidos ao confinamento. Caso isso não aconteça, o produtor vai identificar esse problema com a claudicação. O animal vai começar a mancar e aí você percebe que ele tem um problema provavelmente de casco. E as formas de tratamento quais são? Seria o casqueamento, antibióticos, anti-inflamatórios e curativos diários nesse animal. Agora, os danos causados por essa enfermidade no animal, o que acontece com o animal? Primeiro, a parte produtiva, ele para de ganhar peso, ele para de produzir leite e no rebanho leiteiro, o casco junto com a mastite é a principal causa de descarte da vaca ainda na sua fase produtiva. Então, tem um prejuízo econômico muito grande ao produtor. Essa infecção também do casco pode comprometer os ossos, articulações e isso levar o animal até a óbito. O comportamento do animal muda quando ele tem esse problema? Sim, ele fica mais tempo deitado, ele para de comer, ele diminui muito a sua ingestão, por isso que ele diminui a produção de leite e de carne. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. De Campo Grande, Vinícius Souza. O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na segunda-feira, 5:06, no horário de Brasília. Agora o Éder Campos traz a agenda oficial de leilões do SBA em Na Batida do Martelo. Bom final de semana e até segunda.